Podzou, o podcast do Pet Zootecnia. Fala pessoal, sejam bem-vindos ao segundo episódio do Podzou. Estamos aqui hoje com o Cairo Bezerra. Me chamo Caio Murilo e estou aqui com o meu co-host Leonardo Tavares. Olá a todos, me chamo Leonardo Tavares e hoje conversaremos com o zootecnista Cairon Rony Bezerra da Silva, graduado em 2019 e mestre em produção animal pela Universidade Brasil, sendo um ex-integrante do Pet Zootecnia. Atualmente ele é empreendedor e proprietário da CRB Consultoria e Produtos Agropecuários. Exatamente, Leonardo, é uma satisfação imensa, né, ser convidado pela minha ex-casa, né, o Pet Zootecnia, e a gente vem agregar nesse podcast com a minha experiência de campo, minha experiência acadêmica, para a gente poder somar juntos no fortalecimento da zootecnia. Bom, vamos estar introduzindo agora a nossa conversa, vamos falar um pouco sobre a sua trajetória acadêmica e dar um pouco de ênfase à sua história no Pet Zootecnia. Como foi a sua jornada dentro do curso de zootecnia, seu início, expectativas e interesses? Bom, a minha jornada no Pet Zootecnia começou em 2017, né, onde eu tive a oportunidade de ingressar, e eu tinha várias pendências pessoais, como a timidez, né, a dificuldade de fala em público, e as atividades do PET, ela me trouxe um desenvolvimento interpessoal muito grande, né, através dos eventos, através das palestras que a gente participava. Isso tudo foi agregando para a gente se tornar um profissional que o mercado precisa, né, que um profissional que atenda os produtores rurais na extensão, saiba trabalhar a parte acadêmica também. Então o PET ele trouxe, né, grandes vantagens na minha vida pessoal e profissional. Bom, agora outra pergunta que eu tenho para fazer para ti. Qual foi um fato que marcou sua graduação e teve algo assim que lhe despertou o interesse em empreender? Bom, a gente, durante a passagem acadêmica, nós participamos de alguns eventos, né? Um deles poderia ser um exemplo, a Expofé, onde a gente traz na Expofé uma visibilidade do mercado do agronegócio roraimense. Então, eu lembro que a gente participou da Expofé 2017 com o nosso stand do Pet Zootecnia, e dentro da organização da feira a gente conheceu várias empresas e a gente via, né, sonhava em um dia ser uma daquelas empresas participando de um evento tão grandioso aqui no estado de Roraima, né? Então essas e outras experiências que nós tivemos na graduação, né, como participante do PET, trouxe um despertamento nessa parte do empreendedorismo também, né, sonhando em ser uma empresa daquele nível, né, participando de um evento tão importante. Sim, e interessante você citar o Pet Zootecnia, certo? Sobre a sua experiência dentro do PET, você integrou o PET por 3 anos. Quais foram os principais aprendizados e projetos que se desenvolveram lá? Bom, a gente, dentro do PET, a gente traz várias experiências, né, desde organizar evento, né, participar de eventos a nível nacional, né, através de resumos desenvolvidos no PET, por exemplo, o Zootec, né, eu lembro que eu participei do Zootec no estado de Goiás, de Goiânia, né, e aí trouxe muitos benefícios e experiências novas, né, tudo isso com a participação do PET, né, dentro da minha jornada ali. Então isso tudo soma, né, dentro da minha jornada, que eu consegui levar para o lado profissional também. Já que você citou o Zootec, você poderia falar um pouco mais, que você foi diretor da BZ durante um tempo também, se você puder comentar um pouco de quanto isso levou seu status assim dentro do estado e o quanto isso influenciou sua carreira também. Exatamente, Caio, eu fui nomeado, né, através de um convite no ano 2021 e fiquei até 2024, né, meados de maio de 2024, como diretor, né, estadual da ABZ. Né, isso é uma responsabilidade muito grande e a pessoa que é escolhida para ser diretor é uma pessoa que ela tem um bom relacionamento interpessoal, tanto com a academia, né, que são os estudantes, os acadêmicos, quanto a parte profissional. E isso traz só benefícios, como função do diretor, benefícios para a profissão.
né? Porque a gente consegue valorizar os acadêmicos quanto os profissionais. Então, essa minha experiência, essa minha evolução interpessoal durante a trajetória do PET, ela me trouxe benefícios, né, para eu conseguir atuar como diretor durante 3 anos, e foi, né, uma seção muito grande da ABZ aqui no estado de Roraima, depois que eu assumi. Né? Hoje a gente tem, né, algumas atividades dentro da ABZ que foram desenvolvidas na nossa gestão, né, e vêm sendo bem administradas com a atual gestão também. Para quem não sabe, contextualizando um pouco sobre o que o Cairon falou agora, a ABZ é a Associação Brasileira de Zootecnia. Ele era o nosso diretor regional. E o Zootec, que é o evento que ele comentou, é um evento que é feito pela ABZ. Esse evento ocorre geralmente de ano em ano. Esse ano vai ocorrer em Salvador. Salvador, Bahia. Então, para comunidade de zootecnistas aí, quem tiver interesse, é só entrar no Instagram da ABZ, ou então no próprio site do Zootec. E falando um pouco sobre a sua história, no momento da sua transição de um estudante para um profissional da área, em que momento você decidiu fundar a CRB? Bom, minha trajetória profissional, ela ocorreu com êxito, eu acredito, né? A gente finalizou a graduação num tempo hábil de 5 anos, finalizei em agosto, em setembro estava contratado, né, por uma empresa para prestar o serviço para o Serviço Nacional de Aprendizagem Rural, que era o Senar. Né? Na época, em 2019, estava na transição de contratação tudo ser pessoa jurídica. E aí foi um momento que eu abri a CRB, né, ainda como MEI, para prestar serviços, né, através da outra empresa para o Senar. Então, eu consegui, nessa troca, né, de acadêmico para profissional, trabalhar as duas vertentes. Trabalhei no Senar, ao mesmo tempo, trabalhei de forma particular na minha empresa. E qual foi a motivação principal ali para a criação da CRB? O que te motivou a criar, além da questão de prestação de serviço? Foi algo que você já estava pensando? Bom, essa questão dos serviços que a gente ofereceu, né, de início, foram um gargalo do mercado. Né, o parâmetro da época de 2019, 2020 era diferente do parâmetro atual. Hoje a gente tem várias empresas de consultoria aqui no estado, bem renomadas, que prestam serviços de qualidade. Na minha época não existia. Então eu vi essa oportunidade e o que eu conseguia colocar em prática nas propriedades que eu atendia pelo Senar, eu comecei a melhorar e aplicar de forma particular para os meus clientes, né, produtores rurais. Bom, e entrando nesse assunto do empreendedorismo, a gente quer falar um pouco sobre os desafios. Quais foram as maiores dificuldades ao montar o seu negócio na área de consultoria agropecuária? Eu acredito que a questão de experiência, né, porque eu consegui ter experiência através do Senar, né, eu atendia 30 propriedades, então eu coloquei em prática tudo que eu tinha de conhecimento teórico, né, que eu era recém-formado, coloquei na prática e eu vi a evolução. Então, dentro do meu serviço do Senar, eu consegui ter evolução do que a gente tinha na teoria, né, de produtividade, ganho de peso. Né, eu trabalhei desde quando eu formei na pecuária, então é a área que eu encontrei para ter essa evolução, né, trabalhando sempre a parte técnica com a parte a campo. No off você estava comentando com a gente como que foi o processo de abrir essa empresa. Eu queria que tu comentasse um pouco mais sobre isso. Exatamente, Caio. Foi um grande desafio, né? Então, relembrando, eu abri a empresa, né, o meu CNPJ em 2019, e aí eu trabalhei no Senar, né, com o projeto 2 anos. Né, e finalizando o projeto, a gente teve a oportunidade de abrir um ponto físico. Né? Durante esses 2 anos que eu trabalhei no Senar, em paralelo com a CRB, né, de forma particular, eu tinha um grande desafio, um grande problema, que eu não tinha um ponto físico, um escritório para receber os produtores e assim apresentar o meu serviço, né, negociar, e aí esse era um grande problema, não tinha um local físico. Se eu queria encontrar um produtor, eu tinha que marcar uma lanchonete, isso aí me incomodava muito, né? Não era algo que eu acreditava que estava certo.
Então, foi um dos motivos de abrir um ponto físico. Esse ponto físico foi aberto em 2022, né, após eu finalizar meu contrato no Senar e entregar, né, toda a minha dedicação na empresa, né, para dar certo. Então, esse foi um dos motivos, o escritório, e o ponto que a gente está localizado, ele é um ponto grande. Então, além do escritório, a gente pensou numa loja física, para ter uma rotatividade e, assim, uma viabilidade econômica de estar aberto. Agora eu vou falar um pouco mais da CRB, né, que a gente já está comentando bastante. Quais são os principais serviços que vocês oferecem da loja? Se tem algo a mais além da consultoria? Tem algo a mais. A gente hoje trabalha com alguns serviços focados na pecuária, né, que trabalha desde o planejamento das pastagens, a gente trabalha com coleta de solo, fazemos recomendação agronômica de calagem, adubação, plantamos a comida, vamos dizer assim, a gente trabalha para colher melhor, então a gente trabalha com projetos, né, de subdivisões, esses projetos precisam ser inicialmente mapeados. Então, hoje a gente já tem tecnologias como o drone para mapear as fazendas, traz uma qualidade de serviço muito grande, tá? Então, trabalhamos fazendo os projetos, o dimensionamento. Hoje a gente faz a instalação desse sistema, né? Nós temos serviços que vai desde o pré-projeto, que seria o treinamento da equipe da fazenda, para eles entenderem como é que funciona o sistema e executar da melhor forma. E também tem o serviço pós, né, que seria um serviço de acompanhamento. A gente também faz a instalação e hoje dentro da nossa empresa nós temos todos os materiais disponíveis para fazer aquele projeto, aquele serviço. Então, é um pacote tecnológico completo dentro da CRB. Bom, além disso, a CRB também conta com uma linha PET, correto? Correto, né? A nossa localização, ela está dentro de um bairro, né? A gente não está numa saída do município e nem ali no ponto-chave, que seria a Avenida Venezuela, né? Então, a gente teve que mudar o nosso pensamento de planejamento da loja, né? O nosso intuito inicial seria montar uma agropecuária, né? Com a parte de produção, né, ração de suíno, aves, vender arame, vender sela, enfim, uma agropecuária em si. Mas a minha localização não favorecia um fluxo constante de produtores rurais. Então, a gente teve que estudar e fazer a mudança de pensamentos, porque como o recurso financeiro inicial ele era limitado, como é que eu ia abrir uma agropecuária sendo que todos os commodities exigem um investimento muito grande? Então, a gente entrou inicialmente na parte PET, né, para atender a população ali do bairro, e a gente viu que um grande diferencial que seria para a localidade seria a parte de jardinagem e plantas, né? E essa parte de jardinagem e plantas, ali na minha localização, a gente é uns pioneiros, teoricamente. Empreendedor ali, né? Exatamente, né? As plantas surgiram com um hobby da minha esposa, que ela cultivava em casa. E aí esse hobby virou uma empresa, né? Virou um produto que hoje é um dos meus carro-chefes na loja, que são as plantas ornamentais. Bom? E que diferenças você viu quando você teve que ter essa atuação no mercado de pequenos animais? Quais as nuances que você viu que diferenciou bastante do mercado de grandes? Essa questão dos pets ela é muito interessante porque dentro da minha localização ali, eu tinha a questão das rações, né, que a gente entrou, mas rações teoricamente é muito comum. A gente entrou com as medicações, né, a gente tem uma farmácia que a gente atende alguns nichos, né, de medicamentos, e durante a evolução da empresa, a gente teve a necessidade de ampliar para atender melhor a parte PET. Então, no ano de 2023, nós inauguramos um consultório dentro da loja, né, para agregar melhor e atender o público da melhor forma. E, assim, sobre essa atuação dentro da área, assim, da pecuária mesmo, quem são seus principais clientes? São os grandes, os médios ou os pequenos produtores? Bom, isso é uma pergunta interessante, né? Eu iniciei a minha atuação com pequenos produtores, através da assistência. Então, o trabalho que eu desenvolvi com eles, com os pequenos, né, foi um trabalho de formiguinha.
esse trabalho que eu fui ganhando experiência para poder conseguir clientes médios, e hoje a gente já tem vários clientes, grandes produtores aqui no estado de Roraima. Porém, tudo é uma evolução, né? A gente só consegue, de um certo modo, atender o grande com a qualidade se a gente tiver experiência. Então, desde quando eu comecei a atuar, a minha experiência ela conta muito para ter um serviço de qualidade prestado aos produtores rurais. E dentro, como você citou, que o mercado hoje em dia já não é como de 2020, já existem muitas empresas que também prestam consultoria, como você define o seu diferencial comparado aos seus concorrentes aqui no nosso mercado regional? O grande diferencial que eu acredito que seja da CRB é que a questão nossa, né, a nível técnico, a campo, é que nós fazemos o serviço, né, a gente não terceiriza, né, existem empresas que terceirizam, nós não terceirizamos, e a gente entrega o planejamento lá do papel até a instalação, né, e esse acompanhamento. Hoje eu tenho um contrato com um grupo de fazendas que eu faço visitas pontuais, justamente para a gente não perder esse elo, né, da parte técnica com a parte operacional. Então, eu acredito que esse é um grande diferencial, e a gente, como eu comentei, nós conseguimos, né, fazer um pacote tecnológico completo. Então, o produtor hoje, se ele quer fazer um rotacionado, por exemplo, um projeto, ele não precisa ir em outra empresa para ter aquele projeto executado. Nós temos hoje tudo que ele precisa para executar aquele determinado projeto. Você falou muito aí e eu acho que precisa de uma equipe por trás disso. Eu queria que você falasse um pouco sobre as pessoas que estão por trás do seu dia a dia. Exatamente. O nosso foco como empresa, né, é uma empresa de consultoria. Dentro da minha empresa, todos nós somos técnicos, né? A empresa hoje ela é composta por 5 pessoas que fazem muitas coisas, né? Hoje nós temos eu sou zootecnista, a minha esposa ela é engenheira agrônoma, nós temos uma técnica agropecuária no viveiro, que também é um grande diferencial da nossa empresa, a nível loja. Nós temos outro zootecnista, que é o Felipe, e a gente tem, em paralelo, trabalhando conosco, uma veterinária, tá? No consultório veterinário da loja. Bom, você formou profissionais ao longo da sua carreira, e eu queria saber o que você valoriza nesses profissionais para a formação deles, assim. Bom, dentro do mercado estadual, eu sou muito grato, né, porque eu trouxe pessoas, né, para me acompanhar nessa minha trajetória. Né? Hoje a gente tem profissionais formados e trabalhando, atuando no mercado que passaram pela CRB como estagiários. Né? Esse meu diferencial foi de passar tudo que eu sei para eles, até porque hoje a gente trabalha com parcerias comerciais. Né? A gente tem parceiros que atuam no mesmo serviço, porém a gente se ajuda. Né? Como eu falei, hoje nós temos praticamente tudo que precisa para montar um rotacionado, e os nossos parceiros talvez tenham alguma coisa que não tenha na empresa deles. A gente trabalha fazendo fornecimento de materiais ou passando alguma orientação técnica que a gente tem mais experiência, e assim a gente entrega através deles também um serviço de qualidade para os produtores rurais. Pegando esse gancho que você falou do Felipe, quais são as oportunidades que tu enxerga agora para o mercado de zootecnia no estado? Hoje o mercado ele é muito amplo, né? A gente tem vários profissionais em nichos diferentes. Isso é muito bom para a profissão, isso traz também um profissionalismo para aquele nicho. Então eu vejo muitas oportunidades, né, seja no empreendedorismo, seja no ramo de consultoria, ou seja no ramo de prestação de serviços, por exemplo, em granjas, em frigoríficos. Então, hoje a gente tem um mercado muito diversificado. E isso é muito interessante, muito importante para a profissão. E vejo muitas oportunidades. O que você diria que um zootecnista pode agregar dentro do mercado de pequenos? Por exemplo, um zootecnista atuando dentro do mercado pet. Como ele pode se posicionar nesse mercado e agregar? Bom, Leonardo, como eu citei, eu vou falar, né, a minha experiência e a minha trajetória. Hoje, dentro da minha empresa, como todos nós somos profissionais, um cliente de pequenos, né, que vai comprar uma ração, a gente passa todo o conhecimento para ele.
né, de arraçoamento, né, de proteína, qualidade nutricional, para que ele leve essa informação e faça, né, faça com que esse pet tenha o melhor desenvolvimento possível. Então, a gente, dentro da nossa empresa, nós trabalhamos passando esse conhecimento técnico que talvez outras empresas não passem, tá? Com relação à nutrição, ao manejo diário, enfim. Bom, e dentro do mercado do zootecnista no estado de Roraima, quais entraves ainda precisam ser superados, na sua opinião? Eu acredito que na minha área, como empresa, eu acredito que tem muitos profissionais com bastante potencial, porém talvez o entrave seria um medo, né, o medo de não ter um diferencial, mas eu acredito que esse diferencial ele se constrói ao longo do tempo, né? Cada um de nós, como os profissionais, nós temos habilidade diferente. Então, eu acredito que esse entrave seria o medo do mercado. Mas hoje já é um cenário diferente, que a gente tem mais oportunidades, a gente tem a internet para nos ajudar, tem o YouTube, enfim. São coisas que podem cada profissional procurar um diferencial no mercado. E falando sobre essa questão do profissional se posicionar no nosso mercado, qual conselho você daria para um zootecnista recém-formado? Bom, o meu conselho, né, para um zootecnista que está recém-formado é procurar ter um network muito apurado, né? A gente só consegue evoluir quando a gente trabalha ou se espelha em pessoas boas. Dentro do mercado não é diferente, né? A gente tem parceiros comerciais que vão evoluindo e a gente sente a necessidade de evoluir também, justamente pensando num serviço de qualidade lá na ponta, né? Lá no operacional, dentro das propriedades, e fazer com que a nossa profissão seja valorizada também. Então, o conselho que eu dou é ter um network muito apurado, e eu acredito muito que para ter o sucesso pós academia, né, a pessoa tem que se dedicar na academia. Então, você é o espelho do que você foi na academia. Se você não fez um bom trabalho na academia, fica mais difícil ter um bom sucesso no âmbito profissional. E a questão da mente aberta, né, de procurar as demandas do mercado que ainda não foram supridas, pois muitas vezes o profissional recém-formado ele busca fazer mais do mesmo, mais do que ele sempre viu durante a graduação, às vezes tem um pouco de receio de ir para uma área que ele nunca teve muita afinidade, mas que existe um potencial muito grande, né? Exatamente. Hoje a gente tem um cenário muito favorável a conhecimento, a abertura com profissionais, né? Hoje a gente já tem várias empresas estabelecidas no mercado que trazem união para isso se fortalecer. Eu acredito também que dentro do mercado existe gargalos a ser solucionados e, como eu falei, cada um de nós tem habilidade diferente. Então você tem que procurar a melhor forma de se encaixar no mercado, né? Dentro das suas habilidades. Às vezes você é um profissional que não tem tanta experiência técnica, mas você é um profissional que trabalha a mídia social muito bem. Então esse pode ser o diferencial, né? Que às vezes ocorre também o contrário, né? Às vezes o camarada ele é muito bom na parte técnica, porém ele não tem afinidade nenhuma com a rede social. Isso é um entrave muito grande. Então, eu acredito que tem que trabalhar as habilidades da melhor forma para que a gente consiga, cada um de nós, se destacar no mercado. Porque podemos dizer que a gente não vende conhecimento, a gente vende solução. Exatamente, como Leonardo. qualquer bom zootecnista. Né, nós estamos ali para procurar melhorias, né, e resolver os gargalos, os problemas que a gente tem na ponta, né, lá nas propriedades rurais. Bom, agora bora falar um pouco de futuro, sair um pouco assim, sobre um pouco da tua história, bora falar um pouco sobre o futuro agora. Algum segmento ou nicho que você pretende explorar nos próximos anos? Sim, isso a gente não pode revelar, mas a gente vem estudando o mercado para evoluir mais, né? Talvez uma filial da empresa num local mais estratégico. A gente tem dentro da nossa empresa algumas oportunidades que a gente ainda não explorou, né? Vou citar só um exemplo, a questão do crédito rural, né? A gente já foi convidado, né, para fazer parte de um corpo que trabalha com crédito rural.
Isso agrega muito no que a gente já faz hoje. Né? Hoje a gente já faz com capital privado, porém, se daqui a um tempo, quando esse projeto sair do papel, a gente tem a oportunidade de procurar financiamento via instituições bancárias também. Bom, eu vou pegar um pouco esse nicho que você acabou de falar. Você fez um estágio em uma empresa que hoje em dia trabalha com crédito rural. Se você puder falar um pouco mais sobre como foi esse estágio, até para as pessoas que estão aqui nos escutando, que são zootecnistas acadêmicos, que eles podem se inspirar também, ir para fora, buscar conhecimento. Se puder falar um pouco sobre isso. Isso, Caio. Eu tive a oportunidade de, através de um convite, né, de estagiar numa empresa de consultoria do Fábio Holden. Essa empresa ela se localiza no estado do Amazonas e eu tive esse desafio de sair do meu estado, né, do meu conforto, teoricamente, ali, para poder enfrentar uma situação totalmente diferente do meu cotidiano. Isso traz bastante crescimento, né, tanto pessoal, uma bagagem, e isso me ajudou a conseguir a minha entrada no mercado de trabalho, porque nos pré-requisitos da minha contratação pelo Senar, seria alguma parte de extensão. E dentro da nossa academia, dentro do cotidiano de aulas, a gente não consegue sair, né, e fazer um estágio fora muitas das vezes. É muito complicado, né? Então, assim, essa oportunidade que eu tive, ela me agregou muito e me ajudou a entrar no mercado de trabalho de forma rápida. Como eu comentei, eu formei em agosto, colei grau em agosto, em setembro eu estava contratado para atuar com 30 propriedades rurais aqui no estado de Roraima. Então, assim, foi um desafio muito grande que eu tive uma bagagem no meu estágio. Bom, e agora a gente está querendo passar alguma mensagem para nossos queridos estudantes de zootecnia e alguns curiosos de plantão, escutando aqui o nosso podcast. Que dicas você daria para um estudante de zootecnia que sonha em empreender após se formar? Bom, o empreendedorismo, muitas das vezes, eles vêm de família, né? Eu tive uma das vantagens que meu pai é comerciante. Então, ele sempre buscou soluções, ele sempre foi um criador de ideias, né? A gente sabe que ideias nem sempre dão certo, mas ele sempre procurou ter ideias para justamente se manter no mercado, né? Meu pai é comerciante até hoje. Então, um pouco dessa bagagem do empreendedor eu tive com meu pai, né? De entender, de saber como fazer uma compra correta, de saber precificar, de saber negociar. Então, eu acredito que você, embora não tenha essa bagagem familiar, mas tem como buscar justamente porque o mercado mudou. Hoje a gente tem muito mais acesso a empresas do que antes. Então, você procurar um estágio dentro de uma empresa, de um nicho que você quer atuar futuramente, é muito importante para você ter experiência. Qual habilidade ou atitude você considera indispensável no mercado atual? Bom, eu acredito que dentro do mercado, para a gente ter sucesso, as habilidades ou características pessoais são muito interessantes, né? Porque o conhecimento técnico se adquire, né? O conhecimento prático você consegue, porém algumas habilidades interpessoais elas são indispensáveis, como comprometimento, a responsabilidade. Então, esses são o que diferencia do mercado. Por exemplo, já tive, né, que atender produtores que eram atendidos por outros técnicos, porém não tinham comprometimento, não tinham responsabilidade e acabavam deixando o produtor, de um certo modo, na mão. E essas habilidades, elas te fazem te diferenciar do mercado porque você consegue fidelizar os clientes. Você fideliza os produtores rurais e eles vão te indicando. Então, eu não preciso de um serviço apenas uma vez. Eu preciso ter essa continuidade no mercado para eu poder continuar evoluindo e crescendo e ter a viabilidade que a gente fala. Então, essas habilidades a gente não aprende, mas consegue desenvolver. Então é isso. Estamos chegando ao final do podcast com o Cairon. Foi um prazer te receber aqui, Cairon. Eu me chamo Caio Murilo. Eu sou o Leonardo Tavares. E, Cairon, quais são suas considerações finais deste bate-papo? Bom, eu estou muito feliz por esse convite do podcast, retornar à minha casa inicial, que é o Pet Zootecnia, e eu venho trazer, né, um pouco da minha história, um pouco da minha experiência para a gente conseguir
incentivar e mostrar que o Roraima tem muito mercado para o zootecnista e o fortalecimento da zootecnia também. Tá bom? Eu agradeço muito e estou muito feliz. Bom, agradecemos a todos os espectadores e os ouvintes, a tutora do PET Zootecnia, Denise Ribeiro Melo, a Rádio TV Universitária e aos membros do PET Zoo que participaram deste lindo projeto. Um forte abraço a todos e obrigado. Bom, nos sigam nas redes sociais, tanto do PET como as redes sociais pessoais das pessoas que vão estar aqui abaixo. Caio, se quiser deixar algum recado em relação às redes. Hoje a gente está no Instagram, né, com a empresa CRB_consultoria, e nós temos o Instagram do próprio Viveiro, como eu falei, é um dos nossos diferenciais, que é o Viveiro_Vilma CRB. Bom, agora chegando a esse ponto que é um pouco triste para alguns, a gente vai estar disponível no Spotify, no YouTube, então quem quiser acompanhar com imagens no YouTube, e esse é o Pod Zoo, a voz da zootecnia.